E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Nesse vídeo, a gente vai entender rapidamente o que foi o neocolonialismo, com um possível gancho para uma série de vídeos sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí, vem comigo? Imagine um lugar tão rico em recursos naturais que poderia ser extremamente próspero, só que, ao invés disso, virou palco de uma das maiores violências da história. Esse lugar foi o Congo belga, que era controlado pelo rei Leopoldo II no final do século XIX. Só que aqui vai algo chocante. O Congo não era exatamente uma colônia da Bélgica no começo. Ele era, na prática, uma propriedade privada do rei. A exploração ali girava principalmente em torno da borracha, que era um produto muito valioso na época. ゴムゴムの何やってんのルフィ E para extrair essa riqueza, a população local era submetida a trabalhos forçados, violência extrema e punições brutais. Se as metas de produção não fossem cumpridas, castigos eram aplicados. Milhões de pessoas morreram nesse processo. Segundo o historiador Adam Rothschild, esse sistema foi responsável por uma das maiores tragédias humanitárias do período colonial. Esse é um exemplo extremo, mas ele ajuda a entender uma coisa muito importante: a exploração da África não foi civilizatória, como se dizia na época. Ela foi violenta, econômica e profundamente desigual. Agora a gente precisa entender o que estava acontecendo no mundo naquele momento. No final do século XIX, as potências europeias, como o Reino Unido, a França, a Alemanha e a Bélgica, estavam passando pela famosa Segunda Revolução Industrial. Elas precisavam de três coisas fundamentais: matéria-prima, mercados consumidores e áreas para investir esse capital. É aí que começa o que chamamos de neocolonialismo. Esse processo ficou marcado pela chamada Partilha da África, que foi quando os europeus dividiram o continente africano entre si. Em 1884, aconteceu a Conferência de Berlim, onde essas potências literalmente traçaram fronteiras no mapa sem considerar os povos que já viviam ali. O historiador Eric Hobsbawm explica que esse imperialismo era movido principalmente por interesses econômicos e pela disputa de poder entre as nações europeias. Já o pensador Frantz Fanon mostra que esse processo também teve um impacto psicológico e cultural profundo, impondo a ideia de superioridade europeia sobre os povos africanos. Mas então, quais foram as consequências disso tudo? Primeiro, as fronteiras criadas pelos europeus ignoraram completamente as diferenças étnicas e culturais dos povos africanos. Isso gerou, e ainda gera, muitos conflitos até hoje. Segundo, a economia de vários países africanos foi organizada para atender aos interesses europeus, ou seja, produzir matéria-prima para exportação, sem desenvolvimento interno. Terceiro, houve a destruição de culturas locais e a imposição de valores europeus, algo que Fanon critica profundamente. E por fim, mesmo depois da independência, muitos países africanos continuaram dependentes economicamente das antigas potências, o que alguns autores chamam de neocolonialismo econômico. Como resume o historiador Joseph Kizerbo, a África não foi apenas explorada, ela foi inserida no sistema mundial de forma totalmente desigual. Mas essa disputa por territórios não ficou restrita à África, galera. Na verdade, ela aumentou ainda mais a rivalidade entre as potências europeias, como o Reino Unido, a França e a recém-unificada Alemanha, que queria conquistar seu espaço no cenário mundial. Essa corrida por colônias fazia parte de uma competição maior: quem tinha mais territórios e mais recursos e mais poder. Ao mesmo tempo, esses países começaram a investir pesado em armamentos e a formar alianças militares, criando blocos rivais dentro da Europa. O clima era de desconfiança constante, como se uma guerra pudesse acontecer a qualquer momento. O historiador Eric Hobsbawm explica que o imperialismo não era apenas sobre dominar outros territórios. Ele também alimentava tensões entre as próprias potências europeias. E, enquanto isso, conflitos locais e disputas nacionalistas iam se acumulando, principalmente em regiões como os Balcãs. Até que, em 1914, um acontecimento específico,
O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando acabou funcionando como a faísca que faltava. O que já era uma Europa cheia de tensões se transformou rapidamente em um conflito de escala mundial. A famosa Primeira Guerra Mundial. Entender a partilha da África não é só estudar o passado, é perceber como muitas desigualdades do mundo atual começaram lá atrás. E aqui eu faço uma pergunta para vocês refletirem, pessoal. Quem realmente se beneficiou dessa divisão?